Brincamos com o provérbio de curiosidade matou o gato, não é? Eu quero acreditar que se não ficasse curioso com a história da Teresa, e quem diz curioso pode dizer intrigado, eventualmente não teria tido o espaço mental para querer saber mais. Talvez naquele momento eu tenha sentido, ou eu tenha entendido que não seria importante ter um rótulo para aquela pessoa. Sou Francisco Valente Gonçalves, sou psicólogo clínico e exerço há 13 anos. A Teresa marca consulta comigo. Atrás de mim havia um ecrã que ia passando nas mensagens da clínica, onde eu fazia esta consulta. Para uma consulta de psicologia não me fazia sentido haver um ecrã, passar mensagens sobre a clínica, sobre as especialidades, etc. Então estava desligado, estava em stand-by. O stand-by significa com aquela luzinha vermelha, tudo a negra e com a luzinha vermelha. E em algum momento eu reparo que a Teresa está muito interessada. O seu campo de visão não está comigo, não está disperso a pensar no que vai dizer, está focado. E está focado atrás de mim. Ao ponto de eu fazer assim e quando viro a cabeça percebo que ela está a olhar para a luz vermelha, ou para o que poderia ser ali o enquadramento da luz vermelha do stand-by. Na segunda consulta, eu não tenho agora a memória do que é que falámos entretanto, mas há um momento em que, a olhar para o ponto vermelho do stand-by da televisão, a Teresa diz-me porque eles querem que eu lhes faça mal. E a minha pergunta foi, eles? E ela continua dizendo, eles querem que eu lhes faça mal e eu não quero. Este processo é marcante para mim porque ele vem desconstruir aquilo que era expectável que acontecesse. Ou seja, nós temos uma pessoa que aparentemente tem aqui uma interação com uma entidade terceira que diz, ou que lhe diz, tens que fazer mal a pessoas X e Y, que vamos a perceber depois que é o marido e filho. A primeira coisa que eventualmente se poderá vir a fazer é, bom, vamos aqui ler os manuais e perceber quais é que são os critérios da esquizofrenia, quais é que são os critérios da paranoia, quais é que são os critérios da esquizotipia. Ou seja, situações onde a pessoa não sabe qual é a realidade em que está. E eu por alguma razão não fiz isso, eu por alguma razão não fui ler os livros, por alguma razão fiquei curioso e quis saber mais e fiz-me convidado. Terceira consulta, perguntei à Teresa, mas então fale-me sobre eles, explique-me lá, diga-me o que é que eles lhe dizem. Fiz-me convidado dessa realidade. Isto é perigoso, agora olhando para trás, é perigoso para quem está a começar a sua prática clínica, porque não há experiência, eventualmente, não há experiência suficiente, não no sentido de o terapeuta ficar com algum problema delirante, que é possível também, mas no sentido de não estar a ajudar aquela pessoa a colocar em causa aquela realidade. E ao longo das consultas, nós passamos bastantes consultas só a falar desta entidade terceira e começamos a perceber que a Teresa não tem critérios de esquizofrenia, não tem critérios de paranoia. A Teresa é uma pessoa perfeitamente estável do ponto de vista daquilo que é a estrutura cognitiva e do pensamento. Eu provoco, digo, mas espera. Mas são eles que querem que a Teresa faça mal ao seu marido e ao seu filho? Ou é a Teresa que quer, por alguma razão, fazer mal ao seu marido e ao seu filho? E nesse momento entramos num estado de tristeza muito acentuado. Um choro copioso. Era um sentimento de aqui eu tenho possibilidade de poder falar dos meus maiores fantasmas. Aquela era a voz mais sombria dela. Era a voz que ela não deixava nunca sair. E se calhar faz sentido explicar esta coisa do sinal vermelho da televisão. Aquela era a voz que surgia quando toda a gente estava deitada e ela, em silêncio, ficava a olhar para a televisão em stand-by. Uma ótica de estão a ver televisão e não há
interação, não há relação, e ela queria muito que essa relação existisse e sentia-se muito abandonada. Então, quando aquela televisão se desligava, ficava tudo em silêncio, havia possibilidade de interação, mas não haviam as pessoas. Entre outros factos, mas esse um dos que faziam com que ela pudesse pensar sobre estas coisas e criar esta voz. Muitas vezes os nossos problemas começam quando nós não queremos acreditar que essa voz existe, essa voz sombria, quando nós ignoramos essa voz sombria ou essa voz agressiva. E isso pode, eventualmente, levar a um enviesamento para quem está deste lado a olhar para o caso e dizer, bom, isto é claramente um caso de livro de esquizofrenia e esta pessoa ouve vozes. Nós estivemos em consulta mais de um ano e a parte final do processo terapêutico eu costumo sempre promover a autonomia. Ou seja, vamos diminuindo o número de sessões ou a regularidade das sessões para a pessoa poder experimentar, ter as suas dores e os seus sucessos de forma livre, autónoma e perceber como é que faz essa gestão. E depois de a Teresa sentir que estava autónoma para lidar com essa voz agressiva que surgia, uma das coisas que foi sugerido foi fazer uma terapia sistémica, onde pudesse envolver o marido, onde pudesse envolver o filho. Eu sinto que aprendi com a Teresa, acima de tudo, a possibilidade de não ter a necessidade de confirmar a crença primeira. Estamos a falar de eu ter começado a fazer consulta privada de forma autónoma há relativamente pouco tempo, há muito pouco tempo. Isto vai moldar a forma como eu vejo, de alguma forma, a psicologia clínica. Quando somos muito novos, ou pelo menos aconteceu comigo, eu senti que havia sempre uma necessidade de perceber o caso, logo, no princípio. Doutor Francisco, eu tenho este problema que lavo todos os dias as mãos 150 vezes. Ok, obsessivo compulsivo. Francisco, eu acabei uma relação e não consigo sair de casa há 2 meses ou 2 semanas. Ok, luto. Eu nunca cheguei a fazer nenhum diagnóstico da Teresa. Para mim, se me perguntarem quem é a Teresa é uma pessoa que tinha uma grande dificuldade em dizer que havia uma série de coisas na sua vida que estavam mal e que ela tinha dificuldade de falar sobre elas. Dificuldade essa que acabou por começar a devorá-la por dentro. Não sei se havia um diagnóstico que pudesse ser aplicado à Teresa.